Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 30 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $63.300 americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 4%. O Ether, o Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, está praticamente estável nas últimas 24 horas, com uma desvalorização de apenas 0,1%, estando cotado nesse momento a aproximadamente $3.300 americanos. Vale ressaltar que ao longo do último final de semana, sábado, domingo e segunda, a gente teve uma boa esticada no preço das criptomoedas e o Bitcoin, inclusive, chegou a renovar a sua alta máxima histórica em real, o seu topo histórico em real. Chegou à marca de aproximadamente R$400 mil cada unidade do Bitcoin. Vale ressaltar que grande parte dessa valorização foi devido à variação cambial do real brasileiro ao dólar americano. Que nem vocês já sabem, o real brasileiro é uma das piores moedas fiduciárias do ano de 2024. E nesse momento, inclusive, cada unidade de dólar americano está equivalendo a 5,66 unidades do real brasileiro. Então isso, sem sombra de dúvida, foi um fator para que a gente conseguisse alcançar o topo histórico em reais ao longo desse último final de semana. Falando agora sobre os ETFs de Bitcoin Spot estão com fluxo positivo nos últimos dias. No dia de ontem, dia 29 de julho, o mercado teve um saldo positivo de quase 2.000 Bitcoins. Para ser mais exato, com vocês, foi de 1.970, com naturalmente o da BlackRock puxando a locomotiva com mais de 3.000 Bitcoins de entrada no IBIT, que é o ETF da BlackRock. E naturalmente, que nem vocês puderam já perceber, se teve um com mais de 3.000 de entrada, teve algum negativo, e tiveram alguns. Mas também, como sempre, o que mais teve saída ao longo do dia de ontem foi o da Grayscale, com 813 Bitcoins de saída. E na última sexta-feira, dia 26 de julho, a gente também teve um outro fluxo positivo de mais de 1.200 Bitcoins. Fluxo positivo é algo que a gente ainda não tem visto no ETF de Ethereum. A gente só viu no saldo positivo, fluxo positivo no ETF de Ether Spot no primeiro dia. No dia de ontem, dia 29 de julho, a gente teve mais um dia marcado por saída. Foram mais de 30 mil unidades de saída ao total, o que em dólar americano dá cerca de 98 milhões de dólares. E o porquê que estão existindo essas saídas? Vamos lembrar que o ETF da Grayscale é um ETF que tem uma taxa de administração de 2,5 contra 0,15 dos outros, por exemplo, 0,20 dos outros. E ele já tinha 9 bilhões de dólares sob gestão, porque ele era um trust, um fundo de investimento não negociado em bolsa, convertido para ETF. Então agora o que a gente está tendo nele são saídas. Desses 9 bilhões, eles já perderam aproximadamente 1,7 bilhão de dólares em menos de uma semana. Então o que a gente já começa a ver, inclusive, é uma queda na saída que está acontecendo. Se no primeiro dia teve uma saída de 140 mil unidades de ETH, no dia 29 de julho já teve uma saída de apenas 64 mil unidades de ETH. Então, ainda vai ser um fluxo constante de saída, mas ele vai minguando ao longo do tempo, que é justamente o que aconteceu também no caso do ETF de Bitcoin Spot. Então, estamos bastante otimistas para as próximas semanas do ETF de Ether Spot. E ao longo do último final de semana, para ser mais específico, no último dia 27 de julho, Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos e atual candidato pelo Partido Republicano a um novo mandato, participou da Bitcoin Conference, que foi em Nashville. E ele falou por mais de uma hora, ele teve uma palestra de mais de uma hora, onde ele transmitiu as opiniões dele, pessoais, sobre o Bitcoin, sobre a criptomoeda de uma forma geral, e sobre também promessas de campanha caso seja eleito presidente. E ele fez diversas promessas para a comunidade cripto em um discurso recheado de simbologismo, porque afinal de contas ele já começou falando que Bitcoin não se vende, que Bitcoin só se acumula. E com isso já tem a primeira promessa dele, que caso ele seja eleito, os Estados Unidos vai manter 100% do Bitcoin que possuir e que vier a possuir. Então todo Bitcoin que por um acaso os Estados Unidos já tenha apreendido ou qualquer coisa do gênero, os Estados Unidos não vão vender esse Bitcoin e vai utilizar isso, inclusive, como uma reserva nacional, como um estoque estratégico nacional dos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos, assim como os principais países do mundo acumulam ouro, Trump defende que os Estados Unidos acumule Bitcoin.
e que, inclusive, ele acredita que o Bitcoin um dia vai superar a capitalização de mercado, o market cap do ouro. Nesse momento, o market cap do ouro é superior a 13 trilhões de dólares americanos, enquanto o do Bitcoin é na casa de 1,1 trilhão. Ou seja, ele acredita aí que vai ter uma valorização ainda pelo menos no valor nominal de agora de 12 a 13 vezes. Isso entre outras diversas promessas de campanha. Vale ressaltar que Donald Trump é um político e falou fazendo promessas de campanha. Se isso vai acontecer ou não, se ele vai cumprir ou não, só o tempo vai dizer. Mas entre as outras promessas, ele falou que ele vai acabar com a cruzada, vai acabar com a perseguição que o governo democrata fez com a indústria de criptomoeda. E ele vai começar isso no primeiro dia, demitindo o Gary Gensler e nomeando um novo presidente da SEC. Além disso, ele falou que ele acredita que os Estados Unidos têm que ser a capital cripto do planeta e a superpotência do Bitcoin no mundo, que o Bitcoin representa liberdade, soberania e independência da coerção e controle governamental. Inclusive, ele também falou sobre essa parte de controle governamental, que enquanto ele for presidente dos Estados Unidos, nunca será lançada uma CBDC. De novo, se isso ele vai fazer ou não, se for eleito, a gente só vai saber se ele for eleito. Pode ser promessa de político que não cumpre, a gente sabe como é que os políticos são, mas sem sombra de dúvida é algo extremamente interessante para a indústria cripto como um todo. Imagina só, o presidente dos Estados Unidos, o país mais potente do mundo, mais forte do mundo, ser um entusiasta de criptomoeda e ser uma pessoa que realmente defende o Bitcoin. Vale ressaltar que em momentos passados, Trump já criticou o Bitcoin. Mas, se ele realmente mudou de ideia e agora está defendendo, é, sem sombra de dúvidas, um aliado de peso. E, coincidentemente ou não, poucos dias após esse discurso do Trump falando que não iria vender os Bitcoins dos Estados Unidos, o atual governo dos Estados Unidos transferiu 2 bilhões de dólares em Bitcoin para uma carteira que ninguém sabe ainda qual é, uma carteira desconhecida, ninguém sabe, não tem nenhum rastreio ainda de quem é o dono dessa carteira. E quem analisou isso foi a empresa de análise de blockchain, a Arkham Intelligence, e essa movimentação foi de bitcoins que tinham sido apreendidos no caso da Silk Road em 2022. De novo, ninguém sabe para qual é o endereço de destino dessa carteira. Então a gente pode ter duas opções. A opção 1 é que os Estados Unidos está planejando vender esses 2 bilhões de dólares em Bitcoin. E a opção 2 é que os Estados Unidos fez uma mudança, fez a transferência desse montante para uma custódia terceirizada. As duas opções são possíveis e que a gente só vai descobrir qual vai ser o final disso com o tempo. De qualquer forma, diversos analistas, inclusive políticos, classificaram essa transferência, classificaram essa transação como insensível, um momento insensível de acordo com... Porque foi logo depois que o Trump falou isso. Então pareceu uma provocação barata. Mas de qualquer forma, de novo, a gente não sabe se foi uma transferência para venda ou se simplesmente uma transferência para uma outra custódia. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!